Olá amigos, estamos aqui para mais uma aula de física moderna, né? E hoje vamos abordar uma das mais importantes teorias da física, né? Que é a teoria da relatividade. Como ela é extremamente extensa, né? Hoje nós veremos a primeira parte, né? Relatividade 1, que corresponde ao estudo da cinemática, né? Que é o estudo do movimento. Então, do mesmo jeito que a gente aprende um pouco da relatividade clássica, da cinemática clássica, né, do estudo do movimento, vamos estudar um pouquinho sobre esses conceitos. Né? Primeiro vamos analisar os conceitos de movimento, né? Que se tinha desde a Idade Antiga até hoje. Bom, podemos dividir novamente em três partes. Na Antiguidade, o movimento era considerado a alteração do lugar natural, quer dizer, todo corpo tinha o seu lugar natural. Quando ele era alterado, é que havia movimento. Então, não é uma coisa normal o movimento. Então, o conceito de antiguidade era um conceito filosófico, mas que também não tinha muitas aplicações, mas que era importante na época. Né? Muito tempo depois, no século XVI, com os estudos da mecânica, né, com o desenvolvimento da mecânica, consegue-se observar que o movimento depende do observador, ou seja, depende das condições em que você contata, mede. Então, começou-se a medir o movimento e fazer as leis do movimento. Então, é o início da consciência científica e física, né, da revolução que aconteceu perto do século XVI e XVII. Né? Hoje em dia, na atualidade, o conceito de movimento, né, que é o conceito moderno, que foram criados por esses cientistas que revolucionaram o século na virada do século XIX para o século XX, é de que o movimento é o entrelaçar de espaço ao tempo. É o conceito de relatividade, ou seja, o movimento é uma alteração no espaço e no tempo. O tempo existe, enquanto que na física clássica o tempo é apenas uma forma de se medir imaginária, né? Mas na relatividade o tempo realmente existe como coisa. Né? Bom, no século XIX tinham crises. Né? Essas crises é que levaram à alteração da mecânica, que originou a teoria da relatividade. Uma das perguntas clássicas era: qual o meio de propagação da luz? Como é que a luz se propagava? Né? A gente sabe que o som se propaga no ar, se tirar o ar ele não se propaga, na água, nos sólidos. Né? Então eles fizeram uma ideia de que havia um meio para a luz se propagar. Esse conceito era chamado conceito do éter, o éter luminífero. Né? Então cada cientista da época tinha essa dúvida: o éter existe ou não? Quer dizer, a luz precisa de um meio material ou não? E a principal ideia é de que a velocidade da luz seria diferente conforme o movimento da Terra ao redor do Sol. Ou seja, a Terra girando em torno do Sol, tem horas que ela está indo para lá, tem horas que está indo para cá. Então nós deveríamos notar diferenças na velocidade da luz à medida que ela fosse, dependendo da posição que você está na Terra. Do mesmo jeito que se você estiver na água, né, se você estiver indo na direção da fonte sonora ou se afastando, você nota, você percebe quando está se afastando ou se aproximando de uma fonte sonora, porque a água lhe transmite essa informação. A velocidade do som na água muda, né, quando passa do ar para o ar, ou então quando tem um movimento de água, muda. Tá? Mas e a luz? Será que existe esse éter mesmo? E muitas experiências tentavam provar que existia e outras que não existia. Né? A principal experiência da época é a experiência de Michelson-Morley. A experiência de Michelson-Morley, né, foi desenvolvida por Albert Michelson e Edward Morley, né, os dois. Eles fizeram uma tentativa, né, de interpretar como a luz se propagaria se ela fizesse dois movimentos exatamente iguais, só que perpendiculares entre si. Então, se você bota uma fonte de luz, essa luz bate no espelho, reflete, atinge um outro espelho e vem até um coletor. Aqui você coleta essa luz. Então ela bate, reflete e vem para cá. Uma outra parte dessa luz, dessa mesma feixe, né, atravessa o espelho tem uma parte que reflete, outra parte que não, e atinge um outro espelho que volta e reflete numa outra parte do espelho que vem para cá. Ou seja, para simplificar, um raio luminoso se transforma em dois. Eu posso coletá-los aqui. Só que um fez esse trajeto e outro fez esse trajeto. Como os dois trajetos têm o mesmo tamanho, eles vão chegar juntos, né? Óbvio. Então você vê os dois feixes chegando aqui embaixo, na mesma. Só que se eu pegar esse instrumento e apontar na direção do movimento da Terra ao redor do Sol, né,
que é de oeste para leste, é o sentido direto, né? O que vai acontecer? Nesse movimento, a luz, eles verificaram que não apresentava variação de velocidade em relação ao éter. Ou seja, se você apontasse isso aí na direção do movimento da Terra, e olha que ela está com uma velocidade grande, né? já se conhecia a velocidade da Terra, 100 mil quilômetros por hora, 100 mil quilômetros por hora, deveria influenciar na velocidade da luz. E eles verificaram que ela é constante, não há alteração na velocidade da luz. E chegaram à conclusão, então, que não existe o éter. Ou seja, ou mais cientificamente, que não precisa existir para que seja explicado. Então, toda vez que os cientistas fazem uma avaliação, né, eles não costumam dizer é ou não é. Não, precisa disso para existir ou não precisa disso para existir. Então, o éter não precisava existir para que a luz se manifestasse. Então, essa foi a conclusão deles. Só que não conseguiam explicar por quê, né, que a velocidade da luz é a mesma em qualquer direção. Ela não é alterada pela fonte de movimento, que no caso é a Terra, né, ao redor do Sol. Isso levou eles a questionarem, né? A cinemática galileana, ou cinemática clássica, né, ela explica de um jeito diferente, né? Se você tiver dois referenciais em movimento, um referencial em movimento e um referencial parado, vamos chamar de K e K', né? Como é que eu transporto as coordenadas de um referencial para o outro? Ora, é só você medir, né? Tem um corpo aqui em movimento, esse referencial, digamos, o parado é você na estação e um trem passando com a velocidade v. Como é que eu transporto? Esse tamanho todo aqui é esse mais esse. Então eu tenho um tamanho grande, é um tamanho menor, mais o outro pequenininho que andou, né? Ou seja, x', né, esse aqui, vai ser esse x grande menos vt. Vt é uma distância. Pelo tempo, andou-se com a velocidade v, então a distância é v vezes t. Ou seja, essa fórmula aqui é aquela fórmula que você aprendeu lá na cinemática clássica. S é igual a S0 mais VT. S é igual a S0 mais VT, passando por lá. Então, como o movimento é unidimensional, Y, Z e T não muda. O Y, nem o Z, você está só numa direção X, digamos assim. Então as equações aqui são chamadas equações clássicas, né, ou de Galileu, né? Essas equações mostram que se acontecer um evento lá, o tempo é o mesmo nos dois referenciais, o que é bastante lógico, né? Então, nos dois referenciais, nós podemos concluir que, ao passar de um referencial para o outro, com a velocidade v, essas leis, né, aquela lei que a gente aprendeu, S igual a S0 mais VT, está de acordo com Galileu, está de acordo com o que nós observamos e medimos no dia a dia. Tá? Esse conceito é o conceito de que o espaço muda, mas o tempo permanece constante. O tempo marcado para um evento no referencial parado em movimento é o mesmo, né? Isso aí foi sintetizado por Newton, né, numa frase, né, clássica, que diz que o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si só e por própria natureza, flui uniformemente, sem relação nenhuma com nenhuma coisa externa, e é também chamado de duração. Então, a frase de Newton mostra que o tempo é uma coisa contínua e igual para todos, né? Se eu pego um relógio e marco aqui, sincronizo com o seu, é o mesmo. Daqui a um ano vai estar marcando a mesma coisa, né? Independente de eu estar em movimento ou não. Essa é a cinemática clássica de Galileu. Essas são as equações clássicas do movimento cinemático, né? Uniforme, né? Mas o conceito de simultaneidade inercial mexia com as pessoas. Por exemplo, imagine você é um observador aqui na estação, né, parado, e um trem passando. Tem outra pessoa que está em cima do trem, esse aqui está em movimento com a velocidade v, e tem dois tambores, um tambor à esquerda e um tambor à direita. Esse tambor toca e o som vai na direção da pessoa. Depois de algum tempo, esse outro tambor de cá vai toca o primeiro de lá, depois vem o daqui. Só que para quem está no meio, parece que os dois tambores tocaram no mesmo momento. E não foi. Para quem está de fora, viu que os dois foram tocados em momentos diferentes. Então, o que é simultaneidade? Quando é que as coisas acontecem ao mesmo tempo? Para quem está fora é uma coisa, para quem está dentro é outra. Isso por quê? Porque as velocidades, né, esse aqui está indo na direção, somam e aqui diminui. Esse som vai ter que andar um pouquinho mais para alcançar ele. E isso é óbvio para a gente, claro. Mas será que isso acontece com a luz também?
Isso nós chamamos de relatividade do tempo, né? O evento pode ser simultâneo para um e não simultâneo para outro. Ocorre o mesmo com a luz, a velocidade da luz pode aumentar. Se isso acontecer, a velocidade da luz tinha que aumentar, né? Então, na física clássica, existe um conceito diferente de simultaneidade na teoria da relatividade geral, né? Na física clássica, imagine um pulso de luz que sai de B para A, ele sai daqui e vem até aqui, pronto. Se esse objeto que emitiu, né, está andando em movimento com a velocidade v para cá, ele vai percorrer uma distância v vezes t'. Então, observe que quando eu falo t' é para quem está em movimento, e quando chamar de t é para quem está parado. Então, se vocês soltam uma luz daqui até lá, ela vai andar uma distância que vai ser c vezes t. A distância é velocidade vezes tempo. A velocidade é c, tempo é t. Eu estou parado e vejo essa distância. Meço aqui, ó, 20 centímetros, 30 centímetros, marquei. Agora eu vou fazer isso aqui em movimento. Então, quando você está em movimento, aí já é um pouco diferente, né? Ele vai percorrer essa distância aqui e não essa distância reta. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Tá? Observe que essa daqui é a mesma distância dessa, é a distância percorrida se ele tivesse parado, ct. A distância que ele percorreria quando tivesse movimento com velocidade v seria c'T'. Então, ele andaria uma distância v't'. Observe que t' e t', aqui é t', e aqui é t. Por que é diferente? Porque eu estou mexendo em dois referenciais, um parado, que eu vou chamar de S, e o outro S'. Tá? Então, pelo teorema de Pitágoras, que é um triângulo retângulo, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Então, se a gente pegar Ct', que é C'T', né? C'T' ao quadrado é igual a Ct ao quadrado mais V't ao quadrado. Então, teorema de Pitágoras. Se a gente pegar esse mesmo triângulo e colocar a velocidade, ó, aqui a velocidade é da luz, aqui é a velocidade da luz em movimento, aqui é a velocidade da luz parada, e aqui é a velocidade do corpo. Tem um triângulo semelhante ao triângulo da distância, tem um triângulo das velocidades. Ora, são vetores, então a gente pode usar o mesmo sistema. Então, C' ao quadrado é V2 mais C2. Aqui, V ao quadrado, C ao quadrado e C' ao quadrado. Substituindo essa equação na de cima, nós chegamos à conclusão que, colocando em evidência o T', C'2 menos V2 vezes T'2 é igual a C2, T2. Parece meio complicado isso aí, mas é somente substituir essa equação nessa. Nós chegamos à conclusão que, simplificando isso aqui por C2, de que T' é igual a T. Então, observe, um trabalhão danado para quê? Para mostrar que o tempo é o mesmo. Se uma pessoa está com o relógio na estação, marcando 3 horas, passa um trem, lá dentro tem uma pessoa sincronizado no seu relógio. Aí chega, depois de 1 minuto, ela vai marcar 3 horas e 1 minuto, quem está parado 3 horas e 1 minuto também, o tempo é o mesmo. O tempo é absoluto. Mas você vai dizer, é óbvio que é absoluto, né? Isso na física clássica. Observe que isso só é válido se a velocidade da luz for diferente. A velocidade da luz aqui, ó, ou seja, se a hipotenusa sempre for maior do que os catetos. Mas é óbvio, a matemática diz isso, né? Então, todo mundo na época de Einstein tinha certeza de que isso estava certo. Ou seja, ninguém tinha dúvida de que a velocidade da luz podia aumentar. Na física moderna já é um pouco diferente. Se você botar o mesmo problema, né? O mesmo problema. Aqui eu faço uma luzinha aqui, ó. Tchá, essa luz vai daqui até lá, anda o CT. CT, VT', C'T'. Então, a mesma coisa. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Só que, agora, na relatividade, eu vou chamar de C' igual a C. Ou seja, eu vou dizer que essa velocidade é igual a essa. Mas tá errado, professor. Não, tá errado pode estar errado na minha matemática, mas na natureza é isso que acontece. A velocidade é a mesma. Então, o Einstein, vou chutar, C' igual a C. Se C' igual a C, substituindo essa equação nessa, nós chegamos a essa equação aqui. Tá? C2 menos V2 vezes T' ao quadrado igual a C2, T2. Já é um pouquinho diferente. Tá? Isso mostra que se eu passar T' para cá, eu vou ter uma equação um pouco diferente. T' não vai ser igual a T. O tempo não vai ser o mesmo.
ele vai ter que dividir por um fator aqui, ó, raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Aí todo mundo achou, bom, deve estar errado. O tempo não é absoluto. Então, o Einstein mostrou, né, que se eu considerar a velocidade da luz constante, eu vou obter, o tempo não vai ser igual, tanto o tempo quanto a variação do tempo, né, um intervalo de tempo também. Ele vai ter que dividir por um fator, raiz de 1 menos V2 sobre C2, multiplicando por 1 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Essa equação, né, você vai dizer, mas essa equação está errada, professor, o tempo é o mesmo. Né? Todo mundo disse isso para o Einstein. Né? Ninguém acreditava na teoria dele. Né? Isso mostrou, isso só acontece se a velocidade da luz for constante. Isso só acontece se a velocidade da luz for constante. Se você fizer alguma experiência que mostre que a velocidade da luz é constante, então esse raciocínio está certo. Embora pareça matematicamente errado para nós, ilógico. Né? Então o que o Einstein fez? Ele chutou. Ele diz, o tempo tem essa mudança. E esse fator 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2, ele chamou de gama. É o fator gama, é o fator que altera o tempo. O tempo é alterado. Na maioria das vezes esse gama é 1. Então o tempo nunca foi medido pelos clássicos. Né? Mas a proposta de Einstein foi exatamente mexer com esse conceito básico da física, né, da cinemática. Ele mostrou que as transformações de Galileu, aquela que S é igual a S0 mais VT, né, ou menos VT, depende, essas equações aqui, de que o tempo é o mesmo, precisam ser mudadas. Então ele propôs que, ao invés de usar aquela, a gente usasse as transformações de Lorentz, porque elas são chamadas de Lorentz, ou alguns chamam de Lorentz-Fitzgerald, né? Elas foram obtidas antes do Einstein. Já se sabia dessas equações. Colocando essas equações dá certo, viu? Mas ninguém acreditava nisso. E ninguém ousava arriscar, dizer que essa... Imagine o seu professor, no final do terceiro ano, dizer, olha, aquelas equações que eu expliquei lá na física, no primeiro ano, né? Na física 1, S igual a S0 mais VT, tá errada. Já pensou? Então, você vai dizer, professor, você passou esse tempo todinho me ensinando errado? Não, aí, na realidade, ele não ensinou errado. Ele ensinou que essas equações, elas têm uma lógica e elas servem para muita coisa, mas elas não são precisas o suficiente, elas precisam ser mudadas. Elas podem ser diferentes em ambientes e em condições diferentes, como, por exemplo, ter altíssimas velocidades. Então, elas não são mais precisas. Mas para um carro, um movimento simples, você andando, elas explicam isso tranquilamente. Então foi o que o Einstein mostrou, incluindo esse fator gama. O fator gama é um fator que, nas velocidades em que nós estamos acostumados, em que nós fazemos medidas físicas, esse gama é praticamente 1. Somente em alguns casos é que mudam. Né? Então essa foi a proposta do Einstein, colocar uma equação que, reduzindo, satisfazia aquela e algo mais. É uma evolução da física nessa época, então. Então, isso é necessário desde que se satisfaça essa condição, que a velocidade da luz seja constante. Então o que ele fez? Ele propôs as transformações de Lorentz com o fator gama, né? O fator de Lorentz, que é 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2. Certo? Bom, ele precisava fazer uma teoria, mas tinha que ter um embasamento. Né? Do mesmo jeito que as leis de Newton... Newton vai lançar umas ideias. Tem as leis de Newton que sintetizam ideias que Newton trouxe. Então, existem dois postulados da relatividade restrita. Essa primeira fase da teoria da relatividade chama-se restrita, porque ela trabalha com referenciais não acelerados, né? Ou seja, inerciais. Né? Não que ela não trabalhe com aceleração, ela trabalha com aceleração, só que o referencial em que você mede não tem aceleração. Para o caso de aceleração, tem uma outra teoria diferente. Né, que baseada na relatividade, mas que é uma evolução dela. Então o que ele fez? Ele diz, vamos enunciar dois postulados. Primeiro postulado, enunciado pelo Einstein. Todos os referenciais inerciais são equivalentes, ou seja, se você passa de um referencial inercial para o outro, eles equivalem, um transporta no mesmo sentido do outro. Né? Ou seja, nós temos aqui um tipo de fenômeno muito interessante. Por quê? Porque ele está usando um postulado que vale não só para a física clássica, como também vale para a física nova. Né? Se você estiver num trem, por exemplo, né, e olhar para fora, né,
Se você tiver a 50 km por hora, você vai ver o poste passando a menos 50 km por hora. Se tiver a 100, a menos 100. São equivalentes. E é o que diz esse primeiro postulado. O segundo postulado é o esse aqui que vai em choque contra a física clássica. Ele diz que a velocidade da luz é constante e não depende do referencial. Já a física clássica não aceita isso. Não aceita por quê? Porque a velocidade da luz na física clássica, se você estiver em cima de um trem e acender uma lanterna, a velocidade na física clássica é da luz mais a do trem. Mas na física da relatividade não. Ela é única e constante. O que tem que mudar são as coordenadas e não a velocidade. Essa é a ideia de Einstein. Né? Ele criou, então, a ideia de velocidade relativa, que já existia na física clássica. Né? Nas ideias de Isaac Newton, Galileu, etc., na física clássica, se você pegar as equações, né, S igual a S0 mais VT, se você dividir tudo por T' ou por T, que tanto faz, né, na clássica, T' igual a T, você vai ter aquela equação, cada lado, S igual a S0 mais VT ou menos VT, divide tudo por T. Então você vai chegar à conclusão que a velocidade ou soma ou subtrai, dependendo do sentido. Então, se você tiver dois carros batendo um de frente ao outro, qual é a velocidade relativa de um ao outro? Você soma. Por isso que o impacto é pior, né? Porque a velocidade relativa soma as duas velocidades, transforma mais energia. Se um estiver afastando do outro, então se você está a 100 km por hora e passa um carro do lado, a 80 você vê ele a 20. Né? Subtrai. Então, ou você soma ou subtrai para obter velocidades. Isso é óbvio na física clássica. Já na relatividade, né? Na relatividade é um pouco diferente. O conceito de Einstein de velocidade relativa tem que satisfazer o conceito de constância da velocidade da luz. Então o que ele imaginou? Em vez de usar aquelas transformações S igual a S0 mais VT, a gente vai usar que aparece o gama. Tanto para o X' quanto o T'. Ou seja, aqui ele vai usar as transformações de Lorentz. Se nós dividirmos a primeira pela segunda, né, X' sobre T', aparece um gama lá. Né? Então o que vai dar? Vai dar uma conta danada aqui, ó. Mas aparece gama em cima e gama embaixo. Então vai cortar esse gama. Já sei, vai voltar a clássica. Olha, se você dividir um pelo outro, não volta a clássica. A velocidade resultante não é a subtração ou a soma, depende somente do sinal. Aparece um outro termo aqui embaixo. Aí todo mundo vai dizer, o Einstein deve estar errado. A soma das velocidades não é essa não, deu errado. Eu achei isso também, né? Eu fiz um curso de relatividade no Rio de Janeiro, quando eu tinha uns 20 anos. E toda vez que eu fazia o curso, toda aula, pelo menos nas 10 primeiras aulas, eu saía com certeza de que Einstein estava errado. Tinha certeza que Einstein estava errado. Que eu havia descoberto um erro. Porque não pode, né? Você, poxa, como é que dois carros, um na direção do outro, a velocidade relativa você soma. Ou então você subtrai se estiverem na mesma. Só que aparece um termo aqui, usando as fórmulas de Lorentz, né? Vamos ver o que acontece nesse termo. Isso quer dizer que não soma e subtrai como Einstein estava imaginando. Mas o Einstein tinha uma carta na manga. Observe. Vamos verificar a constância da velocidade da luz. Se ele obteve uma fórmula, que é essa daqui, é diferente, não é só a subtração de velocidades, quando tem os dois na mesma direção, tem um outro termo. Vamos fazer uma aplicação. Fazendo de conta que U é igual à própria velocidade da luz, quer dizer, você está indo na direção do corpo, mas é um feixe luminoso. Né? Então a velocidade dele é a própria da luz. E C' é igual a C. U igual a linha. Então vamos substituir. Substituindo na equação, aplicando ele para o caso da luz, faz de conta que você está num trem na velocidade da luz, né? Vamos aplicar nessa equação. Aí aplicando na equação, 1 menos CV sobre C2, fatorando, fica C menos V em cima e C menos V embaixo. Corta. Aqui é 1 sobre C. Conclusão. A velocidade da luz é a mesma. Então, se você usar as fórmulas malucas do Einstein de transformação de Lorentz, a velocidade da luz fica constante. Elas ficam meio inaceitáveis assim, né? Mas a velocidade permanece. Como a experiência comprova que a velocidade da luz é constante, como a de Michelson-Morley, né? Nós podemos concordar com essa ideia. Então, o Einstein mexeu um pouco nas equações do movimento. Ele tinha que mexer ou na mecânica ou no eletromagnetismo. Então, ele mexeu na mecânica. A mecânica, para manter a velocidade da luz, todas as transformações precisam ser alteradas, mesmo que pouco. Né?
Um dos experimentos que o Einstein fazia mentalmente é o paradoxo dos gêmeos, né? O paradoxo dos gêmeos corresponde à seguinte ideia: se o tempo depende do gama, quer dizer, o tempo na Terra e o tempo para um astronauta, por exemplo, numa nave, depende do gama. Se o tempo muda e esse gama é maior que 1, quando você está parado ele vale 1, quando você movimenta ele é maior que 1, mas é 1,000, quase não muda, mas à medida que você vai aumentando, muda mesmo a velocidade. Então há uma dilatação no tempo, o tempo muda. Então ele imaginou a seguinte ideia: dois irmãos gêmeos, obviamente tem a mesma idade, um entra num foguete e vai até uma estrela, uma galáxia lá, e volta. Quando ele retorna, como tem a dilatação do tempo, o tempo para ele é diferente do tempo para o irmão dele. Quando ele encontrar, ele está jovem e o irmão dele está velho. Mas será que isso acontece? Ora, vamos imaginar um problema aqui, né? Um problema assim, de cálculo, né? Sejam dois gêmeos A e B, um primeiro tem 20 anos, os dois têm 20 anos de idade, né? O gêmeo B vai para uma viagem espacial até uma estrela que está a 40 anos-luz de distância, né? Então, 40 anos-luz para ir, 40 anos-luz para voltar, se ele fosse na velocidade da luz. Mas ele está com 99% da velocidade da luz, então ele leva 80,8, ele leva 1% a mais de tempo. Então ele vai levar, para quem está na Terra, com aquela velocidade, ele vai levar 80,8 anos, né? Só que com essa velocidade muito alta, 0,99c, 99% da velocidade da luz, o gama vale 7. Se você pegar aquela fórmula, 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2, vai dar 7. E fazendo o cálculo, para quem está na nave, vai passar 11,296 anos. Vai passar 11 anos. Então, o gêmeo que estava na Terra, ele tinha 20 anos. Ele esperou o outro irmão dele na estrela e voltar, passaram-se 80,8 anos. Então ele vai ter 100,8 anos. Quem estava na nave tinha 20 anos, mas pela dilatação do tempo, para ele passou menos, passou apenas 11 anos. Então ele vai ter 31 anos. Então quando eles dois se encontrarem, um vai ter 31 anos e o outro vai ter 100. Por isso que a gente chama de paradoxo dos gêmeos, porque todo gêmeo tem a mesma idade. Mas como é que pode? É possível? É. E isso é constatado? É. E muitas vezes em laboratório já foi verificado que isso ocorre. É uma confirmação de que é possível pessoas terem idades diferentes, tempos diferentes. Um outro fenômeno relativístico interessante é a contração de Lorentz, né? A contração de Lorentz é quando você tem duas réguas, digamos, em dois referenciais, um parado e um em movimento com a velocidade v. Qual é o comprimento de uma régua? Nesse referencial é a posição x2 menos a posição x1. Então você tem aqui 30 centímetros. Essa posição menos essa dá o comprimento. No em movimento, x' 2 menos x2. Então, se você mede o comprimento de um no referencial do outro, na física clássica o comprimento é o mesmo. 1 metro parado tem 100 centímetros, em movimento é o mesmo comprimento. L é igual a L'. Mas na relatividade é diferente. Na relatividade, você tem que botar o fator gama ali, ó. Né? Então, se o Einstein diz, se o x muda pelo fator gama, vamos aplicar. Num determinado momento, eu vou medir parado e vou medir em movimento. Num determinado momento, eu boto t igual. Então, eu chego à conclusão que o comprimento ele diminui com o fator gama. Nós chamamos isso de contração de Lorentz, né, ou contrações do comprimento. Uma nave espacial, se ela aumentar a velocidade, o comprimento dela relativo vai diminuindo tanto que ela desaparece. É por isso que você vê num filme de ficção científica, quando uma nave atinge a velocidade da luz, ela some, reaparece em outro lugar, né, mas reaparece instantaneamente, não gasta tempo nenhum. O tempo fica zero e o comprimento também. O tempo fica infinito, passa 1 milhão de anos, mas para quem está na nave não passou nada. Mas esse comprimento é relativo, não é absoluto. A contração aparente dos comprimentos é uma contração aparente, ou seja, para quem está na nave, você não sente nada. O que o Einstein mostrou é que existe um relativismo na medição e um relativismo no tempo. Só não existe relativismo na velocidade da luz, que é constante. Tá? Essa ideia é que foi difícil ser aceita na época do Einstein. Aqui nós temos um exemplo de contração. Se você pegar 1 metro a 60% da velocidade da luz, né, 0,6c,
colocar na fórmula, vai dar 80 centímetros. Ou seja, há uma contração. Então, agora, o problema é, por que todo mundo não faz isso todo dia? Vamos verificar? Isso é feito em laboratório com partículas a velocidades grandes. 60% da velocidade da luz é uma velocidade grande, 80% é grande, é quase impossível fazer, né, com uma nave grande, né, com um astronauta e etc. Mas é feito com partículas subatômicas, já foi provado isso. Né? Existem muitas comprovações, como por exemplo o experimento de Raphael e Keating, né, em 1971. O que eles fizeram? Eles fizeram uma viagem de circunnavegação na Terra. Pegaram um avião, deram várias voltas na Terra, né? Uma no sentido e outra no outro sentido. E levaram esses aparelhos aqui, que são relógios atômicos de césio. Né? Então, o que eles fizeram? Foi uma viagem de circunnavegação ao redor da Terra e comprovaram a dilatação do tempo. Então, ao darem a volta na Terra, primeiro fizeram num sentido, fizeram no outro também. E verificaram variações relativísticas pela velocidade e pela gravidade. E notaram variações na ordem de nanosegundos, né? Algumas dezenas ou centenas de nanosegundos de diferença. Então eles ganharam vários prêmios porque comprovaram que o tempo muda com a velocidade. É uma comprovação da relatividade. E outras coisas, por exemplo, o GPS, por exemplo, né? O GPS todo mundo sabe que é Global Positioning System, né? O GPS é um sistema em que você tem vários satélites que mandam informação para a Terra, né? O seu celular usa o sistema de GPS. Só que o tempo para o satélite é diferente do tempo da Terra. Por quê? Porque esses GPS para o satélite é diferente do tempo da Terra. Por quê? Porque esses GPS têm uma velocidade de 14 mil km por hora. Né? Então há uma diferença de 7 microsegundos de erro causado pela relatividade. Quando o satélite joga um sinal para a Terra, né, há uma diferença de tempo. E esses 24 satélites que foram inaugurados em 1995, né, eles completam uma órbita em 12 horas. Então eles estão girando ali, e essa diferença vai para o computador e usa a fórmula da relatividade para corrigir o erro de tempo. O tempo lá em cima é diferente daqui. Só que como é muito pequeno, né, microsegundos, depois de muito tempo que passa essa diferença, ele já pode ser calculado. Né? Aceleradores de partículas, por exemplo, né, você tem uma partícula radioativa que emite a cada 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, mas se você botar ela girando com a velocidade muito grande, o tempo para ela não emite na mesma frequência. O tempo para ela, de vida dela muda. Um átomo radioativo, quando ele emite, ele se estabiliza. Mas isso é muito certinho, leva milhões de anos para ele mudar. Mas se você botar no acelerador, muda logo. Então foi comprovada a dilatação de tempo nessa experiência. Né? A vida dos mesons Mi também, né? Na alta atmosfera, o meson Pi é atingido por radiação e o meson Mi chega na Terra. Só que para passar do meson Pi e meson Mi são duas partículas subatômicas. Né? Uma delas foi descoberta, um dos descobridores foi o César Lattes, né? Um físico brasileiro, que deu origem ao currículo, né? Todo mundo, currículo Lattes, em homenagem a ele, é um físico, né? Que fez essa descoberta do meson Mi, né? O meson Pi e o meson Mi. Um transforma-se no outro. Só que o tempo de vida de um é 3,1 vezes 10 a menos 6 segundos, é muito pequeno. Ele não deveria chegar no solo da Terra nunca, mas já foi verificado. Oi, como é que pode? Aí fizeram o cálculo pela relatividade e verificaram que a vida média daquela partícula atômica mudou. Então, o tempo de vida da partícula muda. Nós não notamos no dia a dia isso porque isso é um tempo muito pequeno para a gente medir nosso tempo humano. Mas num tempo de partículas, tempos muito pequenos podem ser detectados e comprovada a teoria da relatividade. Então nós podemos ver que essa parte da cinemática da relatividade é extremamente importante porque ela mostra muitas mudanças de conceitos básicos como espaço e tempo que foram edificados pela física clássica anteriormente e remodelado, colocado de outra forma, completamente diferente, mas extremamente útil para a humanidade. Ok? Então, obrigado.